Olá! Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o efeito de texto em grama no Photoshop. Eu criei um novo arquivo, defini a largura e a altura. Eu defini com 1.280 por 720. Eu preenchi essa camada, eu tenho a camada plano de fundo e eu tenho aqui camada de preenchimento, uma camada de ajuste e apliquei um degradê. Então ela ficou dessa forma aqui, com esse preenchimento, ok? Apliquei um texto, barra de ferramentas, ferramenta de texto horizontal, barra de propriedades e apliquei um texto, escolhi uma fonte e redimensionei o meu texto. Na camada de texto eu renomeei, coloquei texto de grama. Próximo passo, eu vou na aba onde eu tenho textura de grama. Essa textura eu baixei da internet, eu baixei num site de banco de imagens gratuito. Eu vou na camada e a camada eu vou desbloquear, vou pressionar o botão esquerdo do mouse e com a ferramenta mover ativada, vou pressionar o botão esquerdo do mouse e vou arrastar aqui até meu arquivo principal. Vou pressionar a tecla Shift, que é para centralizar. Essa textura eu vou deixar para download. O link encontra-se na descrição deste vídeo. Eu vou na camada, onde tem a camada de textura, vou renomear e vou colocar textura de grama. Vou selecionar a minha camada de texto, vou ativar a seleção pressionando a tecla Ctrl e pressionar o botão esquerdo do mouse. Bem no ícone aqui, na miniatura, onde eu tenho a letra T. Ativou a seleção, vou na camada, onde eu tenho a textura de grama e vou aplicar uma máscara. Eu tenho a máscara e agora eu vou aplicar o pincel. Nesse caso, eu vou criar um pincel. Eu vou na minha aba, onde eu criei um novo arquivo. Esse arquivo ele tem que estar com as dimensões largura e altura com 300, ok? Eu vou criar uma nova camada, bem do lado aqui da lixeira, criei uma nova camada, vou na barra de ferramentas e vou utilizar a ferramenta caneta. Vou adicionar um ponto, outro ponto, vou fazer uma curva, vai ficar dessa forma aqui. Vou pressionar o botão direito, preencher demarcador. Conteúdo, cor do primeiro plano. A cor do primeiro plano é essa cor aqui, preta. Caso não esteja, basta vir nessa setinha e selecionar aqui a cor, preto. Vou pressionar o botão direito do mouse e vou excluir demarcador. Barra de ferramentas, vou selecionar aqui a ferramenta mover ou tecla de atalho, tecla V, ok? Eu vou duplicar a minha camada pressionando Ctrl J. Vou ativar a transformação livre pressionando Ctrl T e vou girar. Vou deixar, aqui. Vou deixar dessa forma aqui, ok? Vou duplicar novamente pressionando Ctrl J, Ctrl T, vou girar, vou redimensionar, Shift Alt, redimensionar de uma forma proporcional, vou deixar mais ou menos nessa posição, Ctrl J novamente, Ctrl T e vou girar. E vou deixar nessa posição. Se você não sabe como utilizar a ferramenta caneta, assista esse vídeo até o final, que na tela final do vídeo eu vou deixar o link para que você possa acessar esse vídeo, ok? Então você vai assistir sobre a ferramenta caneta, o modo básico até o modo avançado, ok? Agora eu vou na barra de menu, editar, definir, pré-definição de pincel. Eu vou colocar o nome desse pincel como pincel de grama. Eu vou salvar,
Agora eu tenho aqui o meu pincel. Eu vou no pincel aqui, ó, na barra de propriedades, e vou diminuir o tamanho. E eu tenho aqui, ó, o pincel de grama. Eu vou fechar, dar um clique nessa área. Vou voltar aqui na minha aba onde eu tenho o texto principal. E agora eu vou abrir, ó, esse ícone aqui, ó. Esse ícone é configurações do pincel. Caso não esteja no seu Photoshop, basta vir em janela, configurações do pincel. Em configurações do pincel, eu vou selecionar forma da ponta do pincel. Eu tenho meu pincel, ó, que é o 288. Eu tenho o tamanho, um 42. Espaçamento, eu vou mover para a esquerda e vou deixar com 1%. Vou em dinâmica da forma, vou dar um clique. Tremulação do tamanho, vou mover para a direita e deixar com 100%. O diâmetro mínimo vai ficar com 0%. Tremulação de ângulo, vou mover para a direita e vai ficar com 100%. Tremulação de redondez, vou mover para a direita, vai ficar com 100%. E redondez mínima com 25%. Eu vou fechar. Vou na barra de ferramentas. Vou dar um clique aqui na ferramenta mover. Ou tecla de atalho, tecla V. Eu vou na camada aqui, onde eu tenho a máscara. Vou ativar a seleção. Vou pressionar a tecla CTRL, botão esquerdo do mouse. Ativou a seleção. Vou na barra de ferramentas e vou selecionar qualquer ferramenta de seleção. Vou pegar a ferramenta aqui, laço, ó, já está ativada aqui, ó. Opa, vamos aqui, ferramenta laço, ok? Está aqui, ó, ferramenta laço. Vou posicionar bem nessa área, botão direito, criar demarcador de trabalho. A tolerância, vou aplicar 1 pixel, vou confirmar em ok. Vai ficar com esses pontos aqui, esses quadradinhos. Vou na barra de ferramentas e vou selecionar aqui a ferramenta caneta. Vou posicionar, vou pressionar o botão direito do mouse e vou traçar demarcador. Quando você carregar o seu, pode ser que apareça pela primeira vez lápis. Você vai marcar aqui, ó, pincel, vai deixar marcado essa opção, simular pressão. Vou confirmar em ok. Vou pressionar a tecla delete. Barra de ferramentas, vou ativar a ferramenta mover. E eu tenho o meu efeito finalizado, um efeito de texto de grama. Bom, eu fico por aqui e até um próximo vídeo.